Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês, começando um novo projeto, 1 Coríntios, né? Vamos começando, obviamente, pelo capítulo 1, e é um projeto que vai demandar mais tempo, né? A carta 1 Coríntios, ela é bastante longa, tem muita coisa para a gente discutir, né? E aí, depois a gente também tem a segunda carta aos Coríntios, que também não é uma cartinha tão pequena, né? A gente sai daquela coisa de 3, 4 capítulos, 5 capítulos, né? A gente passa para 15, 10 capítulos. Então vai ser vídeos provavelmente um pouco mais longos e o espaçamento entre os vídeos pode ser também que seja maior. Muito bem. Paulo sempre começa a carta dele, né? Saudando ali a igreja local. E quando a gente fala de Coríntios, a gente fala de uma igreja especial para Paulo, porque foi Paulo que foi o fundador, né, dessa comunidade, tá? Ele vai se referir ali no capítulo 5 sobre uma outra carta, tá, que ele escreveu, mas essa carta a gente não tem ela, a gente ninguém nunca encontrou, pelo menos até os dias de hoje, vestígio dessa carta. Então, o que a gente tem é a carta de 1 Coríntios e a carta de 2 Coríntios, tá? Mas Paulo escreveu algo antes desta carta. Essa carta provavelmente foi escrita ali mais ou menos 50, tá? Depois de Cristo. Então, é uma carta que vem responder, tá, algumas questões que foram levantadas pelos próprios coríntios, tá? Sim, questão doutrinária realmente só o capítulo 15, né, que nós vamos discutir bem lá na frente. E a maioria daquilo que vai ser discutido é a respeito de atitude, de comportamento, tá? Então, como a gente vai dividir esta carta? O primeiro capítulo ali, até o versículo 9, nós vamos ver a saudação com ações de graças, tá? E aí, do capítulo 1, versículo 10, até o capítulo 6, versículo 20, Paulo vai fazer ali o primeiro relato das desordens, tá? Ainda dentro dessa faixa aí de versículos, mais ou menos do 1 até o 4, nós vamos ter qual é o espírito da discórdia, né? Nós vamos ver o relato sobre uma má conduta sexual e nós vamos ver também um relato sobre apelo aos tribunais pagãos, tá? E aí depois nós vamos ter, a partir do capítulo 7, melhor dizendo, problemas levantados pelos coríntios. Aí você vai ver questão de celibato, casamento, divórcio, comida sacrificada a ídolo, né? Os direitos que os apóstolos têm, o domínio próprio que os coríntios precisavam ter, o evangelismo, a empatia, tudo isso vai ser discutido até ali mais ou menos o capítulo 11, né? Capítulo 11, o capítulo 8, né? Até, na verdade, até um 9 ali, mais ou menos. E aí, do capítulo 11 para frente, nós vamos ver as confusões a respeito dos cultos públicos, né? Nós vamos ver a questão do uso dos véus pela mulher, nós vamos ver o tumulto na ceia do Senhor, nós vamos ver os dons carismáticos do Espírito Santo, né? O uso do amor publicamente, né? Que é o melhor caminho. Nós vamos ver um relato sobre a ressurreição dos mortos e ele conclui ali com uma solicitação para uma organização da coleta de caridade, né? Ou seja, para as ofertas que haveriam de ser enviadas, tá? Bom, então ele é chamado por Deus, né? Pela vontade de Deus. Ele sempre descreve isso em suas cartas e ele cita ali o irmão Sóstenes, tá? Sóstenes provavelmente era um sucessor de Crispo, tá? Crispo vai ser citado aí no versículo 14, e ele era líder da sinagoga ali de Corinto, tá? Quando a gente vai lá em Atos, no capítulo 18, versículo 8 e versículo 17, nós vemos falar a respeito de Crispo e nós vemos falar a respeito de Sóstenes, que inclusive vai ser surrado, né, nesse capítulo. Sóstenes, anteriormente,
ele era como é que eu posso dizer? Era um oponente, né? Era alguém que lutava contra Paulo, né? Só que a partir do Evangelho ele começa a ficar mais íntimo de Paulo ao ponto dele começar a ser um parceiro de carta, de escrever carta, né? E isso é algo que o Evangelho ele é capaz de fazer, né? Então assim, você vê o próprio Paulo é um exemplo disso, né? Perseguia Jesus, mas a partir do Evangelho, quando o conheceu verdadeiramente, passou a segui-lo, né? E como havia uma divisão dentro de Coríntios, haviam pessoas que não aceitavam a autoridade de Paulo. Porém, Sóstenes era um deles. Então, a presença de Sóstenes nessa carta, né, como um coautor desta carta, poderia fazer com que alguns de Coríntios recebessem melhor aquilo que Paulo estava para fazer. E antes dele começar a dar os conselhos dele, de falar da autoridade dele, né, ele automaticamente o que ele faz? Ele, olha, eu vou amaciar um pouco a carne, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai fundamentar com firmeza e com fé, né, com confiança, o que os coríntios têm. Ele vai enfatizar aquilo que os coríntios têm. Então ele fala, por exemplo, aqui, ó. Sempre agradeço a meu Deus por vocês, por causa do amor e da bondade divinos dados a vocês por meio de Jesus o Messias, pelo qual vocês foram enriquecidos por ele de muitas formas, particularmente no poder da palavra e na profundidade do conhecimento. De fato, o testemunho acerca do Messias tornou-se firmemente estabelecido em vocês, para que não lhes falte nenhum dom espiritual enquanto esperam ardentemente pela revelação do nosso Senhor Jesus o Messias. Então ele vai lhe dar mostrar para eles, olha, eu sei quem vocês são, eu sei da capacidade de vocês e é por isso que eu vou aconselhá-los, tá? E aí, a partir do versículo 10, nós vamos ver ali que há uma divisão de facção, tá? Então, a gente tem que lembrar que os líderes de Coríntios vão escrever uma carta fazendo algumas perguntas para Paulo, nós vamos discutir isso a partir do capítulo 7, né? Mas os líderes não falaram nada na carta a respeito dessas divisões que haviam dentro da igreja, né? Paulo vai saber através da casa de Chloe, né? da família de Chloe, o que estava acontecendo, a questão da divisão ali, né? E esse tipo de relato deveria ser dado pelos próprios líderes, né? Mas a gente não sabe por que eles não comentaram nada a respeito disso e Paulo precisou saber por outras pessoas. É muito ruim quando a gente sabe as coisas por outras pessoas. Eu já passei por isso algumas vezes, a gente fica recebendo informação de outras pessoas. E aí a gente fica às vezes, poxa, mas será que é verdade? Será que não é verdade? Será que a pessoa não está sendo maldosa? É muito difícil você fazer um julgamento, né? E aí quando começam a vir, e a verdade às vezes vem dessa forma, né? Começa a vir duas testemunhas, aí pela palavra de duas testemunhas o negócio já começa a ficar um pouco diferente, né? Mas é muito ruim. Quando nós vivemos num ambiente de liderança, é importante que os líderes falem, é importante que vocês nunca permaneçam em silêncio, porque o silêncio pode fazer perpetuar uma ação errada, uma condição errada por muito tempo, criando muita raiz e depois sendo mais difícil de ser removida, né? E aí ele fala, eu sigo Paulo, eu sigo Apolo, eu sigo Pedro, né? O que acontece? Não é diferente nos dias de hoje. O evangelho está se deteriorando, né? E se tornando um culto de personalidade, né? Então as pessoas muitas vezes são mais leais aos seus líderes do que leais a Jesus Cristo, nosso Senhor, né? E mesmo aquele que diz assim, eu sigo o Messias, muitas das vezes a forma como ele fala ou a forma como ele age se torna orgulhosa, porque ele também não fica aberto a nenhum tipo de ensino, ninguém é capaz de ensiná-lo, ele é perfeito e só Jesus que fala com ele e o resto, ninguém tem autoridade para tentar mostrar a ele o caminho. E eu acho que o cristianismo não funciona dessa forma, eu acho que o cristianismo funciona exatamente com as pessoas uma ajudando as outras no seu crescimento espiritual. Então, eu sigo o Messias de uma forma orgulhosa também não é legal.
Agora, a gente também precisa entender que as pessoas têm pontos de vista diferentes para falar de um mesmo assunto. Eu já tive umas duas discussões com um discípulo meu, em que eu estava falando algo, ele estava falando algo, só que a gente estava falando a mesma coisa, só que ele estava trazendo no entendimento dele, numa visão dele, e eu estava trazendo dentro de uma visão minha. A mesma coisa poderia acontecer ali, né? Apolo, ele era o sucessor natural de Paulo ali em Coríntios, tá? Só que Apolo, ele foi a vida acadêmica dele foi toda em Alexandria. Então, ou seja, era algo mais próximo de um judaísmo. Tirar aqui o alarme. De um judaísmo mais helênico, né? Mais helenizado. Então, Apolo provavelmente traria um conceito mais greco-romano de ver as coisas, né? Muito semelhante também, nós temos o exemplo também de Filo, né? Filo que também era um judeu de Alexandria, tá? E Pedro, por sua vez, iria trazer ali a sua visão, enfatizando mais os elementos judaicos. Então, não significa que eles estavam falando coisas diferentes, né? Às vezes era a maneira de você transmitir, né? A visão, como você coloca. Eu sempre digo que é o óculos que você bota no rosto. Por exemplo, se você pega a Bíblia e você não gosta de judeu, você vai botar o óculos aqui e tudo que vai chamar atenção à lente desse óculos são as coisas contrárias ao judeu. Então você sempre vai ter esse antissemitismo porque você já partiu deste óculos. Então, por exemplo, um homossexual que vai ler a Bíblia, ele vai ter o seu óculos para outras coisas, né? Mas quando for falar ali de homossexual, ele vai meio que pular por aquilo ali, porque aquilo ali para ele não enxerga, ele não consegue enxergar com aquele óculos. Ele acha que ele pode ser livre, Deus o ama e ele pode fazer o que ele quiser, que está tudo certo. E a gente sabe que a Bíblia não funciona desta forma. A Bíblia, Deus deixa bem claro o que ele acha desse tipo de comportamento. Então, às vezes o óculos faz uma diferença muito grande na maneira como a gente vai ler, né? Agora, se eu compreendo a mesma coisa que você expresso de formas diferentes, mas os dois estamos no mesmo caminho, né? A diferença é que você bateu pro gol de bico e eu bati pro gol com efeito, mas o gol aconteceu, entendeu? Então não faz muita diferença, tá? Ele vai falar sobre batismo, né? Ele fica ali meio na dúvida, ele fala que ele batizou ali 2 cidadãos, depois ele volta e diz que não, acho que eu batizei mais um e tal, mas isso não é importante nesse momento. E aí ele segue no versículo 22 falando que os judeus pedem um sinal. E nós vemos isso na história de Jesus, né? Jesus dizendo, o único sinal que vocês vão receber é o sinal de Jonas, ou seja, Jonas morreu na barriga de um peixe e ressuscitou ao 3º dia, né? Jesus também, por isso que o peixe é o símbolo do cristianismo, porque o peixe era o símbolo do farisaísmo. Os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não. Tá? É por isso que o símbolo do cristianismo é esse. Então, os judeus eles ficavam ali procurando ver esses sinais, né? Ou seja, a manifestação do poder de Deus comprovando a messianidade de Jesus Cristo, tá? E Jesus fez essas coisas. O próprio judaísmo ortodoxo hoje admite que o Messias ele tem que curar um leproso, que ele tem que restaurar a visão de um cego de nascença, né? Jesus fez essas coisas. Estatisticamente, o que Jesus fez nessa terra é insuperável. Você pode viver gerações e gerações para nascer um outro que seria capaz estatisticamente, matematicamente, de fazer aquilo que ele fez. Então, Jesus deu essas provas, mas não como um mágico. Faz uma mágica aí para eu ver se você realmente é mágico. Jesus não fazia essas coisas, entendeu? E não tinha necessidade de aparecer. Jesus, se você olhar com atenção, Jesus não tinha muita a necessidade de aparecer. Pelo contrário, muitas vezes quando ele estava aparecendo demais, ele freava ali um pouquinho e falava, não conta por enquanto essas coisas não. Vai lá e se apresenta ao sacerdote, não precisa dizer que fui eu não.
né? Então, milagre, gente, não é prova de que Jesus é o Messias, porque até os demônios conseguem fazer alguns milagres. Existem milagres demoníacos no nosso meio, inclusive, no meio da igreja, né? Então, se milagres fossem algo para dizer que Jesus é o Messias, sabe? Outros também fizeram. Outros também fizeram, tá? Então isso não há necessidade disso. Inclusive, ninguém precisa esperar por um sinal de Jesus para crer em Jesus, né? O Espírito Santo convence você facinho, sem mistério nenhum. Já os gregos procuravam por sabedoria, tá? Normalmente, quando Paulo usa grego, tá? A palavra grego nas suas cartas, ele está se referindo a não-judeus, a gentios. Só que aqui nesse caso em específico, parece que ele está falando sim dos gregos antigos, porque isso era uma característica particular dos gregos antigos, né? Essa busca da filosofia, essa busca do conhecimento, né? De alguma forma tentar ter um controle sobre o meio, né? Onde eles estão através do conhecimento. Eu vou dar um exemplo simples para você. Você olha para a chuva e você agradece a Deus. Deus, muito obrigado pela chuva. O grego daquela época ele fala, não, é porque ali é o seguinte, acontece uma frente fria que se choca com uma massa de ar quente e acontece isso e aí vem a chuva, né? Ou seja, uma tentativa de entender o que está acontecendo e tirar um pouco o foco de Deus. Isso não é Deus que está fazendo isso. Isso aí é ciência. Ciência hoje é o novo Deus do século junto com a tecnologia, né? Tem muita gente que fala assim, saiu um artigo ali, disse que se comer cocô você não pega gripe. E aí o cara às vezes nem avalia para ver quem escreveu, nem avalia em que circunstância foi escrita, não lê o artigo, entendeu? Então, não vê se tem viés, é um negócio complicado. E as pessoas estão acreditando de qualquer jeito. Tá aí os artigos que saíram do Covid-19 para dizer, né? Mas vamos seguir por isso aí para o vídeo não cair. Outra coisa, mediante a sabedoria, você não consegue ter contato com Deus, né? A sabedoria em si, você diz, não, eu vou buscar aqui ser sábio, porque se eu for muito sábio, eu vou ter contato com Deus. Isso não vai perdoar os seus pecados, né? Você vai talvez ter um entendimento, mas o entendimento sem fé leva você para um lugar errado, né? Então o gnosticismo fazia muito isso, né? O gnosticismo pregava ali esse autoconhecimento, esse autodomínio e tudo mais, e meio que você tira um pouco daquilo que Deus faz por você. Você pega a graça e você pega a bondade de Deus e bota de lado. Você não precisa disso porque você tem autodomínio, você é o cara, você é espiritual, né? O gnosticismo, se a gente for olhar as suas bases, é mais ou menos o que tem acontecido em muitas igrejas hoje em dia. Disfarçado, já não tem mais a mesma roupa de 2000 anos atrás. Como tudo na vida foi se modernizando. E hoje ela tem roupas mais legais, mas continua ensinando a mesma coisa, tá? E para o judeu, o Messias ser executado em uma estaca, né, ser executado numa cruz, é um obstáculo, tá? Uma pedra de tropeço. Por quê? Os judeus esperavam alguém que restaurasse Israel. Você vê isso lá em Atos no capítulo 1, versículos 6 e 7. Né? Alguém que trouxesse a paz, né? Uma paz por completo na terra, como Isaías capítulo 2, versículo 1 ao 5 nos ensina. Tá? Então, a partir do momento que você esperava alguém que trouxesse liberdade a Israel, finalmente o governo de Israel soberano e paz no mundo, e aí você pega esse Messias e você olha ele executado numa cruz, né, como um criminoso, isso parece ser um obstáculo insuperável, tá? Só que acontece o seguinte, se você lê o Antigo Testamento, o Tanakh, com um pouco mais de cuidado, né, você vai compreender que a Bíblia diz que o Messias vinha numa primeira vinda,
né? Essa primeira vinda dele não ia ter glória, tá? É uma vinda onde ele vai morrer pelos pecados do mundo. A gente vê Isaías falando disso no capítulo 52 e 53, você vê Zacarias no capítulo 9, Zacarias no capítulo 2, né? Então, ele precisaria vir sofrer, ele iria ressuscitar. Isaías 53 nos fala disso, Salmo 16, né? E ele volta para o Pai lá no céu, tá? Salmo 110, por exemplo. E depois ele volta novamente. Aí ele vem para a glória. Aí ele vem para cumprir todas as promessas que estão descritas em Isaías 53, principalmente no versículo 10 ou 12, tá? Então, essa falta de entendimento, ela persiste em alguns momentos até os dias de hoje. Você tem o Messias Ben Yosef, né, que é o Messias filho de José, e você tem o Messias Ben Judá, né, filho de Judá, se eu não estou equivocado, se eu não estou com a memória curta. Mas são dois Messias, ou talvez, perdão, o Machia ben Davi, né, filho de Davi. E até hoje existe essa situação. Inclusive, muitas das vezes ela é até meio que abolida, essa primeira vinda é meio abolida. Não, vamos abolir isso aí porque já passou muito tempo, né? Então, esse entendimento, quando ele é sanado, quando você tem o Espírito Santo ali te direcionando para você compreender o que a Escritura diz verdadeiramente, acabou. Aí você entende essa primeira vinda do Messias. Então, para o judeu é um pouco complicado, tá? E para o grego é insensatez. Por que é insensatez, né? A ideia de um Messias que age na história para trazer paz, para eles é meio loucura. E alguém que vem espiar pecado, né, também é um pouco tolo na visão do grego, né? Na visão da sabedoria gnóstica. Isso aí é meio vago, porque o conceito que eles têm é um conceito mais abstrato, não é tão concreto, é um conceito meio pseudo-espiritual de Deus, sabe? Então, assim, eles de alguma forma acabam negando Deus completamente, tá? Bom, e aí o versículo 24 e o versículo 25, a gente já está partindo para finalizar o vídeo. E esse é um dos mais curtos, tá? Vai terminar com quase uns 30. O versículo 24 e o versículo 25 diz o seguinte: mas para os que são chamados tanto judeus quanto gregos, esse mesmo Messias é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, né? Porque a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Então, o poder de Deus era aquilo que os judeus queriam, né? Que é os sinais como evidência de que Jesus era o Messias, né? Só que, aparentemente, esses sinais eles são mais expressados na fraqueza, né? E mesmo na fraqueza, o poder de Deus é muito mais forte do que o poder humano, né? É na sua fraqueza que meu poder se aperfeiçoa, né? É quando você diz que não tem mais jeito, é aí que eu mostro para você quem eu sou. Eu sou, né? Então isso fica evidente. O versículo 26 ele não são muitos de vocês sábios, nem muitos de vocês detêm poder ou se vangloriam do nobre nascimento, né? Então, assim, muitas pessoas rejeitam o cristianismo por causa das suas origens humildes, tá? Então, uma pessoa que às vezes tem um pouco mais de condição intelectual ou tem uma condição social, né, política, daquilo que te leva um pouco a ter um pouco mais do que o outro, acaba te dificultando, porque você começa a ter dificuldade até intelectual de aceitar algumas coisas, porque você está num status aqui, e de repente você tem que entender que você na verdade está aqui embaixo, junto com todos os outros. Às vezes é muito difícil de você assimilar, às vezes intelectualmente mesmo, tá? Então, assim, Jesus, ele diz que o reino dos céus é para os pobres, né?
e também os pobres de espírito, né? Ou seja, se você deixa de lado seus interesses econômicos, seus interesses acadêmicos, simplesmente para você se tornar como uma criança, você consegue encontrar o reino de Deus. E é isso que às vezes é muito difícil, tá? Então as pessoas que são mais simples, elas têm menos obstáculos, porque elas têm uma educação às vezes menor, ou seja, então ela não vai ser confrontada com toda a gama de conhecimento que você aprendeu, principalmente nas escolas que lutam. A gente vive na época desde o racionalismo, a gente vive numa época em que se tenta negar Deus a qualquer custo, e milhões de teorias. A gente aprende na escola a teoria de que o homem vem do macaco, sendo que isso é uma teoria que nem o cara que escreveu realmente falava disso, sabe? Então, quando a gente conhece Deus e vai começar a ler a palavra, muitas vezes você tem uma dificuldade. Então, a pessoa que ela é mais simples, ela tem menos obstáculo educacional, ela tem menos apego ao status quo de ser, não, eu sou líder, sou chefe de uma empresa, e aqui eu estou limpando o banheiro na igreja, sabe? Isso às vezes torna a conversão um pouco mais custosa, às vezes torna um confronto, né, um pouco maior, tá? E para o judeu isso deveria ser de entendimento rápido. Olha só o que está escrito em Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8, texto bastante conhecido. Adonai não se afeiçoou de vocês, nem escolheu vocês por serem mais numerosos ou que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque Adonai os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu, né? Então Israel sempre foi muito pequenininho, né? Muito pequenininho, nada de muito especial, mas Deus pega e fala assim: não, eu te amei, desde o começo eu te amei, eu tenho uma aliança com você por causa dos seus antepassados. Então Israel precisaria entender que, olha, não, eu sou pequenininho, mas Deus me fez grande. Deus que me fez grande. E eu não preciso me orgulhar disso. Todas as vezes que eu for me orgulhar de eu ser grande, eu precisava ler esse texto e falar: não, olha, peraí, Deus não me escolheu porque eu sou numeroso, porque eu sou grandioso. Deus me escolheu porque me amou. Então isso serve pra gente também, tá? E o judaísmo messiânico, por exemplo, ele é considerado por alguns judeus como algo inferior, né? A partir do momento que você acredita no Messias, é porque ou você é um judeu ignorante, né? Ou você é emocionalmente estável, ou então está com algum problema financeiro, e aí você vai entrar nas correntes da igreja para ganhar um dinheiro, tá? Então você é chamado literalmente de caipira, tá? An haaretz é o termo que a gente utiliza, tá? Então você vê que seguir Jesus é sempre ser perseguido. Então o judeu messiânico acaba sofrendo muito. Eu tenho visto alguns podcasts, inclusive num desses últimos que eu assisti, da Aline, ela disse que os judeus messiânicos de Israel são considerados como cristãos. Eles não são considerados como judeus, né? E essa má interpretação é muito ruim. Gente, o judeu messiânico é muito complicado, porque ele nem é aceito 100% como cristão e nem é aceito 100% como judeu. Ele fica no meio de um caminho, num limbo, sabe? E ele é judeu. E ele é cristão também. Ele segue a Cristo, mas ele não precisa se tornar cristão como religião. Ele precisa seguir o Messias e seguir a palavra, igual todos os apóstolos fizeram, mas existe essa condição, tá? Bom, para a gente fechar, o versículo 29 mostra aí para a gente, né? Deus ele escolhe o mais humilde, né? Para evitar que alguém venha se vangloriar de qualquer coisa que não seja do próprio Deus. Quando você começa a se vangloriar, não, eu tô aqui porque eu sou o cara, eu tô aqui porque eu sou o melhor. Você não é nada, cara. Você não é nada. Pra gente terminar, vamos ler aí o que fecha no versículo 31, né? Quem deseja gloriar-se, que se glorie em Adonai. E vamos ler o texto todo, porque a gente vai ver que 3 fundamentos falsos que Paulo coloca aí no caminho, né? Vão ser apresentados nesse texto. Então vamos pegar um pedacinho mais desse texto que é citado de Jeremias, capítulo 9, para você entender. Olha só. Assim diz Adonai: não se glorie o sábio. Paulo falou sobre isso, né? Em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua
riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou Adonai e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara Adonai. Então a gente finaliza aí mostrando, né, aquilo que Jeremias havia escrito da parte de Deus. Né? Não se vanglorie da sua sabedoria, não se vanglorie da sua força, não se vanglorie da sua riqueza. Vanglorie-se de conhecer a Deus. Busque o Senhor todos os seus dias, em todos os seus momentos, e que o Senhor possa, por misericórdia, nos direcionar no caminho que nós precisamos seguir. Que Deus te abençoe. Shalom.